bom dia, meus amigos da cena, bom dia, meus amigos que estão aqui cedo para a gente assistir mais um estudo. É com grande prazer que eu recebi esse convite para fazer um estudo para essa casa com a qual trabalhei, com a qual tive muito prazer naquele momento que eu estive ali fisicamente trabalhando. E hoje, então, a gente foi convidado a fazer esse estudo de hoje e será do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas do nosso evangelho, e os tópicos de 1 a 3, conhece-se a árvore pelo fruto. Mas antes da gente começar o estudo, vamos fazer a nossa prece para a nossa harmonização e para que nossos bons espíritos, nossos amigos espirituais estejam conosco durante esse estudo. Então vamos dizer assim: amigos espirituais de cada um de nós, Pai amado, que sempre está conosco. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Obrigado, Senhor, por todas as chances que tem nos dado em nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, nos nossos momentos mais difíceis, assim como nos nossos momentos melhores. Proteja todos nós, de nós mesmos, de nossos maus atos, de nossas más falas, e permita, Senhor, que os nossos amigos espirituais conosco estejam nos orientando e nos conduzindo para o melhor comportamento dentro do Evangelho de Jesus. Abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão reunidos para esse estudo e aqueles que não puderam estar, que não puderam ouvir, que ouvirão mais tarde. E que possamos assim, Senhor, falar, conversar sobre o seu Evangelho e, mais que tudo, aprender essa conduta que deixaste para nós. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, como eu disse antes, o nosso tópico: haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-te a árvore pelo fruto. Nós vamos conversar aqui nesses próximos 30, 40 minutos ali. Eu, então, como quem já me conhecia lá da cena, sabe que eu gosto de compartilhar um PowerPoint, mas eu mesmo, muitas vezes, eu acabo, nessas palestras, só ficar ouvindo. Né? Então, estou fazendo minhas coisas na cozinha, estou fazendo meus trabalhinhos aqui, estou ouvindo a palestra, é muito bom. Então, não há problema se você não estiver assistindo o vídeo, se você puder só ouvir. E é por isso que eu coloco aqui no vídeo e vou lendo todos os tópicos também. Então, aquilo que você estiver ouvindo é aquilo que eu estarei passando aqui na tela também. Ainda que você não esteja vendo o PowerPoint que eu vou colocar, não tem problema nenhum. Pode continuar ouvindo, normal, deixe seu telefone, seu computador ligado num canto, continua fazendo o que você tem que fazer. É de manhã, é hora de fazer almoço, é hora que a gente bota a roupa na corda, é hora que a gente bota a roupa na máquina, nós vamos trabalhar. É assim a nossa vida. Então, a gente não tem que abrir mão de tudo para outras. Melhor dizendo, nós temos que ter a nossa vida equilibrada em todos os sentidos. Então, vamos começar o nosso ponto aqui. Eu vou compartilhar de início logo a nossa tela, né, para que possamos começar esse nosso trabalho. Então, ali está. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Itens 1 e 4, conhece-se a árvore pelos frutos. Então, nos primeiros tópicos tem lá, né, que é o tópico 1, a gente vai começar, está lá assim escrito no Evangelho: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, e no nosso Evangelho, capítulo 21, item 1, que é o que estamos estudando aqui hoje. No tópico 2, no item 2, a gente vai ler os dois itens aqui e depois a gente comenta. Então, no item 2 está lá escrito assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se
uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim como toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. Os 4 evangelhos são Lucas, Mateus, Marcos e João, correto? Então, quando a gente vê esses 2 pontos aqui, falando da mesma passagem que Jesus trouxe para a gente vê que é o mesmo assunto. Apesar de um falar em uva, outro falar em sarça, mas é o mesmo assunto. E não fica difícil da gente entender qual é essa metáfora que ele fez com essa parábola, né? Com essa parábola que ele fez para jogar isso na nossa vida. Até porque logo ali no item 1 está lá escrito: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Lá no segundo item, onde está a fala de São Mateus, está escrito assim: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vamos ver o que a gente pode analisar do significado dessa expressão? Né? Qual o entendimento que a gente pode ter? A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, são as nossas obras. A qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral. Reconhece-se os verdadeiros cristãos pelos seus atos, e não por belas palavras, nem por promessas ostensivas, mas sim por suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores morais. Nós fomos criados simples e ignorantes, nem bons nem maus. O que somos agora é o fruto de nossas escolhas. E o que nós somos? O que a gente faz, já com base nisso aqui? Os frutos são os nossos atos e a árvore somos nós. Que frutos nós temos dado? Qual é a maneira que nós nos comportamos na sociedade, com o nosso próximo, com aquele que nos afronta ou que afronta o meu pensamento? Quando alguém fere o meu orgulho, olha só que ponto interessante, quando eu falo fere o meu orgulho, porque todos nós temos sim. O cuidado que nós temos que ter é o quanto você deixa esse orgulho interferir em sua vida. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Nem somos bons, nem fomos criados bons e nem maus. Nós somos o fruto das nossas escolhas. Nós somos, a Joana de Ângeles diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aqui, a gente escreveu aqui que somos agora fruto das nossas escolhas. E o que somos? Para isso, a gente tem que jogar para dentro uma pergunta de cada um de nós para ver o que nós temos feito. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aí vão falar: mas Mauro, lá em cima, você disse que a árvore simboliza todos nós. E agora diz que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que Deus é esse? Se nós sabemos que Deus é infinitamente justo e bom, Criador de todas as coisas, como poderia ele cortar essa árvore que somos nós e lançá-la ao fogo? É uma coisa difícil de entender se a gente pensar dessa forma, não é verdade? Vamos ler aqui um pouquinho o que está escrito, a gente comenta mais um pouco. Olha só. As falsas obras dos homens, as ideias que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, porque são carregadas de sentimento de vingança e ódio. São as que beneficiam uns em detrimento de outros, são as árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Então, nesse momento, naquela pessoa que gera desavença, que carrega vingança e ódio, hoje em dia fala-se muito discurso de ódio, né? Não é uma coisa que Deus plantou. A lei de Deus é a lei do amor. Não me interessa qual o tipo de pensamento de X, de Y, Z. Eu não posso jogar ódio para cima daquilo lá. É isso que eu quero que façam comigo? É isso que eu quero que façam comigo? É assim? Não façais aos outros o que não quereis que vos façam? Discurso de ódio.
vingança. Olha lá, as ideias que a pretexto de promover o bem geral geram desavenças, fatalmente serão destruídas. Então, aquelas pessoas, quando a gente falou a árvore será cortada, voltando, você falou, Mauro, que a árvore somos nós, e diz que a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Como é isso? Aquelas pessoas que ainda carregam dentro de si o ódio, que ainda carregam dentro de si o rancor, que não conseguem enxergar o verdadeiro caminho, que é o caminho da lei do amor, que Jesus trouxe para a gente no Evangelho, um dia conseguirão mudar-se. Elas conseguirão entender as nuances do quanto é bom permanecer no bem e palavras de amor. Então, aquela pessoa, quantas vezes nós já conhecemos algumas pessoas de 20, 30 anos atrás, aí, de repente, a gente encontra com ela e aí comenta falando, nossa, como fulano está mudado, parece outra pessoa. E quando a gente está falando das pessoas que hoje em dia, ou que algum tempo atrás, praticavam o discurso de ódio e agora não mais, é que elas foram salvas, elas foram resgatadas. Então, aquelas que existiam naquele momento, ou vamos botar para hoje, essas que hoje existem e falam em discurso de ódio, e falam em vingança, e falam em coisas ruins, daqui a um tempo elas vão se reconhecer. E se reconhecendo, elas vão se corrigir. E se corrigindo, aquela que hoje, aquela árvore que somos nós hoje, faz as coisas ruins, daqui a um tempo não mais existirá. Porque aquela nova pessoa que descobriu, que redescobriu-se, que dentro dos ensinamentos de Jesus é o melhor caminho, aquela outra pessoa cortou e lançou ao fogo aquela árvore que ela era e não produzia bom fruto. E agora ela passa a produzir bom fruto. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender esse ponto, que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As falsas obras dos homens. Porque nós seremos reconhecidos, como está ali, conhece a árvore pelo fruto. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. O que nós fazemos são os nossos atos. Nós temos, cada um de nós, temos uma natureza íntima. Somos indivíduos. Nós não somos um coletivo. Nós pensamos de acordo com o que nós queremos pensar, com as nossas escolhas. Então, nós temos uma identidade espiritual que é a nossa capacidade de agir no bem ou no mal. Os espíritos mais experientes, mais evoluídos, com grande bagagem de vivências, descobriram o bem como ferramenta de evolução. Estes já vislumbram agir corretamente em sua conduta e suas atitudes apenas produzem bons frutos. O que é, então? Descobrir o bem como ferramenta de evolução. Podem até um dia ter sido encarnados em que falavam mal de outras pessoas, mas hoje, os espíritos mais experientes são outras pessoas. Eles cortaram e lançaram fogo aquelas más pessoas que elas eram há muito tempo atrás e hoje são novas pessoas e descobriram que agir corretamente em sua conduta e suas atitudes apenas produzem bons frutos. E é por isso que a gente quer. É isso que a gente quer. É isso que Jesus nos ensinou a fazer. E é isso que Deus quer que a gente faça também. Só que nós ainda somos espíritos aprendizes, né? Ainda estamos aqui, não é à toa que nós estamos num planeta de provas e expiações, querendo ingressar no mundo de regeneração. Mas nossas atitudes ainda produzem frutos do sofrimento e dor em nossas vidas. Acontece que, a partir do momento que a gente optou em fazer do Evangelho de Jesus um manual que nos conduz na direção do nosso bem, que é o bem de todos, demonstra o desejo da regeneração. Ah, não é isso que a gente quer? Não é evolução? Mas o que a gente tem feito? Olha só, quais são as ações que fizemos hoje para vencer as nossas imperfeições? Quais os esforços que fizemos hoje para a reparação dos nossos erros? Porque eu frisei o hoje? Porque quem quer fazer, faz agora.
Porque não depende de nada. Essa mudança do nosso comportamento depende só nosso. Só nosso. O que eu faço com aquele rancor que eu guardo dentro do meu coração? Só depende de mim. O que eu tenho feito para melhorar o meu comportamento? Eu tenho prestado atenção no que eu falo e no que eu faço? Aquilo que eu falo e o que eu faço tem coerência? Fazem sentido? Então, é por isso que eu tenho que fazer essa mudança hoje. Eu não tenho que falar, não, eu vou esperar isso acontecer, eu vou esperar aquilo acontecer. Não, não. Começa hoje. Começa agora. Começa agora. Começa a verificar o que você está fazendo de errado e corrija-se. Que esforço a gente está fazendo para reparar esses erros? Né? Para que sejamos reconhecidos como aquelas boas árvores que dão bons frutos, é necessário harmonizemos o que diz os nossos lábios reais com os sentimentos do nosso coração. Então, é muito fácil a gente chegar dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa religiosa, onde todo mundo professa a mesma religião, onde todo mundo tem uma ideia correlata. Olá, como vai? Bom dia. Ô, meu irmão, que saudade, um abraço, um cumprimento. E aí, quando você sai daquela casa espírita, você mantém aquele mesmo comportamento? Você mantém aquele mesmo sentimento com aquela pessoa que você não conhece? Você cumprimenta aquele faxineiro lá da rua, você cumprimenta o lixeiro, você cumprimenta aquele catador de lixo, aquele catador de sucata que revira o lixo todo lá, passa com a bicicleta aqui. Na nossa região tem muito, o cara passa com a bicicleta cheio de plástico, de metal, de troço, para ele sobreviver. Você cumprimenta aquele morador de rua? Ou você acha que ele não é digno do seu cumprimento? Ué, se você diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, e você acha que aquele morador de rua não é digno do seu bom dia, alguma coisa está errada. As suas palavras não estão correspondendo aos seus atos. E que esforço nós temos feito? Quais ações que nós estamos fazendo para melhorar essa árvore que somos? Lá no Evangelho, capítulo 14, tem 9, tem um exemplo interessante. Olha, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-las devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lance raízes profundas. Façam como bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Não é dessa forma que ele obtém uma boa árvore? Se tem alguma coisa errada, você vê que tem um raminho que pode infectar outro, você não vai cortando? E é assim que nós devemos fazer. É assim que a gente corta e lança ao fogo. No Livro dos Espíritos 208, fala lá que a missão dos pais é educar os filhos. Aqui fala especificamente dos pais para com os filhos, para combater os menores indícios reveladores do germe dos vícios. E nós temos que fazer. Nós temos que, ao visualizar, ao ver essa tendência dos nossos filhos, pejorando os coleguinhas, tratando mal aos mais velhos, desrespeitando familiares ou outras pessoas que sejam, nós temos que alertá-los, sim. Nós temos que fazer uma reprimenda, educá-los. Eu não estou falando em bater. Eu não estou falando em castigo físico. Você viu o filho fazer aquilo aí? Na hora, filho, vem cá, filha, vem cá. É isso que o pai te ensina? É isso que você aprende lá na evangelização que a gente te leva? Você gostaria que aquele seu coleguinha te chamasse disso, daquilo, de alguma coisa que você não gosta? Você gostaria de, quando você fosse mais velho, vir uma criança e te tratar mal? Então, por que você está fazendo isso? Não, filho, não. Senta aqui com o papai, vamos conversar um pouquinho. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um livro aqui, vamos ler um pouquinho, só uma páginazinha do Evangelho para ver? Vamos estudar um pouquinho? Então, porque Jesus gosta de você e Jesus gosta quando você gosta das outras pessoas. Então, a gente tem que educar nossos filhos, tem que educar nossas crianças, para que eles sejam uma boa árvore. E quando eu trato para que ele seja uma boa árvore,
e ele é meu fruto, eu estou sendo uma boa árvore dando bom fruto. Isso é o que Jesus ensinou para a gente. Isso é que Deus espera de todos nós. Lá no Evangelho, capítulo 17, então 3, quando fala do homem de bem, olha só, vamos relembrar isso? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se ele não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Isso é que é importante, né? Santo Agostinho, ao final de cada dia, diz ele que ele se indagava sobre o que ele fez durante o dia, uma reflexão durante o dia. A gente pode fazer isso. Quando a gente for fazer a nossa prece antes de dormir, a gente faz essa reflexão, pode fazer. E aí, eu errei ali, nossa, eu errei aqui, caramba, eu errei acolá. O que eu posso fazer? Já errei. Próximo dia está ali. É mais uma oportunidade que Deus dá. Cada dia, Deus nos dá 24 horas de chance, 24 horas de oportunidade para poder nos corrigir, para poder fazer a coisa certa. Quando no dia, quando à noite nós verificamos os nossos erros, façamos o máximo para corrigi-los o tão quanto rápido, tão quanto antes seja possível. Porque a nossa meta, o nosso caminho, o melhor caminho, o caminho da evolução é o caminho do bem. E uma árvore má não trabalha no caminho do bem. Não dá fruto bem, dá fruto mal. Está escrito nesse ponto aqui, lá no iníciozinho que a gente leu. E se ela não dá um fruto bom, não vai nos levar a muito lugar. Então, nós queremos ser uma árvore boa, uma árvore que dá bons frutos, batalhemos por isso. Trabalhemos por isso. Vamos estar atento ao que a gente fala, vamos prestar muita atenção no que a gente faz. Em caso de dúvida, pensa assim, no meu lugar, o que Jesus faria? Aí vão falar, Mauro, mas eu não sou Jesus. Jesus é o espírito de escola. Um dia nós seremos. Não vamos ser? E quem não acredita que um dia não vai ser, é porque não acredita no Evangelho. Porque está lá escrito. E foi para isso que Deus criou a gente. Para que sejamos boas árvores. Para que tenhamos bons frutos. E é somente através do bem que a gente vai evoluir e conseguir chegar onde Deus quer. No tópico 3 desse nosso estudo de hoje, está lá escrito assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Esse capítulo é falsos cristos e falsos profetas. Isso que, nesse ponto aqui fala, não tem nada de antigo, está cada vez mais atual. Quantas vezes, quantas pessoas, quantos exemplos nós vemos no dia a dia disso que acontece. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque abundará a iniquidade. A iniquidade é aquilo que não é contrário à igualdade. A caridade de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Olha aqui embaixo, continuando nesse ponto. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isso está em São Mateus e São Marcos. Como eu falei sempre, os mesmos textos, né? E aí eu trouxe uma silhueta de um expositor. Parece até que a gente, quando está falando assim, não podemos fazer isso. Quantas vezes até agora que já gesticulei? E por que o expositor? Quantos falsos profetas? Nós vimos até ali, há pouco, dizendo que o egoísmo, o orgulho
são os maiores inimigos. Ainda podemos dizer vaidade. Existem locais, existem pessoas que têm uma certa torcida, não é idolatria, mas que têm uma certa preferência por esse ou aquele expositor espírita, por esse ou aquele pastor, por esse ou aquele padre, seja qual for, qual o cargo que ele ocupa, mas é aquele que prega a palavra. Se esses se deixarem levar por a vaidade, alimentada por aqueles outros que lhes admiram, ele pode acabar sendo um falso profeta. Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas levantarão que farão grandes prodígios e coisas espantaram ao ponto de seduzirem, e se fosse possível, dos próprios escolhidos. Então, quando eu coloco isso ali, é justamente o cuidado que nós temos que ter. Não é porque a pessoa está lá em cima, está aqui no vídeo falando, né, falando bem, falando assim. Vamos ver o que, além das palavras, ele tem. E quem são essas pessoas, então? Aqueles que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses, do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Isso é uma coisa terrível, terrível. Esses que usam desse artifício para enganar essas pessoas, com certeza são os maus frutos. Porque ele está usando em proveito próprio e não do bem maior. Profeta, no linguajar antigo, era aquele que tinha uma visão do futuro, mas no linguajar evangélico, o profeta é todo aquele que traz os ensinamentos, que pode dar o esclarecimento maior para o público em geral. Deixa eu até ler aqui um trechinho, quando fala aqui. Olha aqui, ó, vou ler aqui. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir homens de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predição. O termo profeta antigamente, aqui, diz aqui, ó, no mesmo ponto. Comumente aos profetas o dom de adivinhar, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. Então, quando a gente comenta, quando a gente fala a respeito de profetas, são todos aqueles que podem trazer a palavra, não mais aqueles que ficam vendo o futuro. É o que diz aqui, está aqui no nosso evangelho. Olha aqui quando a gente está falando sobre a nossa capacidade de enganar. Com o nosso desenvolvimento, aprendemos a falsear, disfarçar, mentir, dissimular na vida social os nossos reais sentimentos. Mas é muito comum que as nossas palavras traiam o que de verdade carregamos na alma, revelando o que somos. É quando as palavras que eu digo não correspondem aos meus atos. Qual o grau de coerência daquilo que falamos com aquilo que fazemos? O quanto o nosso verbo está em harmonia com a nossa ação. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Esse é o maior cuidado. Porque que adianta eu chegar e estar aqui falando para vocês sobre amor, sobre caridade, sobre bons frutos, e eu chego ali fora e trato mal as pessoas porque tem uma situação mais humilde do que a minha, ou porque estão trabalhando como serviçais. É dessa forma que é. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Então, para Deus, para Jesus, todos somos iguais. E é dessa forma que Ele quer que também nós vejamos. Todos os males se originam no egoísmo e orgulho. Quando você deixa o egoísmo, aquilo que você pensa que é só para você, que você trata para você, primeiro, quando você acha você melhor que os outros, você está sendo uma pessoa que não está coerente com as palavras que Jesus trouxe para a gente. Lá no Evangelho, capítulo 21, ou seja, esse capítulo de hoje, só que eu fui mais adiante para trazer isso aqui. Como é que a gente pode identificar um falso profeta entre tudo? São as obras que deveis examinar. Está lá no item 8. São as obras que deveis examinar.
Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então, em apoio das palavras, ou seja, eu falo e junto do que eu estou falando, no dia a dia, pode-se ver que as palavras que aquele que trouxe, que aquele que disse, estão correspondendo aos seus atos, então eles são realmente enviados de Deus. E a gente viu aqui no tópico anterior que muitos desses falsos profetas caem justamente porque a gente vê os seus atos. Botei bem grifado aqui, não é a religião. Então, não é o cara ser espírita, católico, evangélico, ateu, seja o que for. Não é a religião. São as obras, são os frutos. Está lá no Evangelho, no capítulo 21, item 8. A gente acabou de ler aqui. São as obras que deveis examinar. Se em apoio das palavras apresentam atos, então poderem dizer, estes são realmente enviados de Deus. Se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas, caridade, amor, indulgência, bondade que concilia os corações. São as obras, os frutos. Então, não é religião. Pode ser qualquer um. Nós temos exemplo, há não muito tempo, de pessoas que se diziam espíritas e com comportamento péssimo que se aproveitavam de outras pessoas. Não é verdade? Está aí aquele médium consagradíssimo, com uma casa grande, atendendo a tantas pessoas, João de Deus, e descobriu-se que ele tinha atitudes não coerentes com o que ele falava. Nosso Evangelho, capítulo 17, tem 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral ou pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Sim, porque nós temos mais inclinações. Todos nós temos. Acontece que o verdadeiro espírita, aquele que se preocupa em estudar o Evangelho, aquele que se preocupa em trabalhar em cima do Evangelho, em ter dentro de si a palavra de Deus, de Jesus, ele se preocupa e se esforça para domar suas más inclinações, suas más tendências. Não estou dizendo que espírita é santo, e a gente sabe que não é. Como também não existe católico santo, como se não existe... Nós somos homens encarnados, espíritos encarnados. E como espíritos encarnados, como homens da carne, nós falhamos, nós somos tentados, nós somos postos à prova constantemente. E é nessa hora que a gente tem que perseverar. É nessa hora que a gente tem que não deixar cair na raiva, na ira, na vingança, no ódio. São nesses momentos que nós temos que ser espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. E como é que a gente sabe que quando a gente está fazendo a coisa certa? A lei de Deus está na consciência. Está lá no Livro dos Espíritos 621. A gente sabe. Deus colocou dentro de nós esse alerta. Olha, você não está fazendo uma coisa boa, não. E aquilo que você fez não fez bem, não. Não fala, você não fala com você intimamente, parece ter uma vozinha falando aqui assim. Então, é a lei de Deus que está na sua consciência falando para você. E aí, como último tópico de hoje aqui, mas não fazendo o tópico, era de 1 a 3, mas eu trouxe a lembrança isso aqui, olha, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, todas as verdades são encontradas no cristianismo, os erros que neles criaram raiz são de origem humana. Então, nós como espíritas, como fé raciocinada, como sabemos as consequências, como sabemos qual é a conduta melhor, porque instruímos. A necessidade da instrução é importante. A necessidade de estudo continuado é importante. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Está ali, Jesus trouxe para a gente. Instruí-vos. Porque quando você é instruído, você sabe qual é o melhor caminho. Você sabe que amar é o que Jesus trouxe. E quando você começa a trabalhar no amar,
você trabalha a caridade, você trabalha amor, você trabalha indulgência, você é uma boa árvore e que dará bom fruto. Para a gente terminar, eu trouxe um texto de Emmanuel e Chico Xavier, que tem a ver com o nosso estudo diretamente. Pelos frutos. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pela ponta ressequida, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Isso está no livro Fonte Viva. Então, o que a gente tem que ter em mente o tempo todo é as nossas ações, elas têm que serem de acordo com as nossas palavras. E as nossas palavras têm que serem de acordo com o Evangelho. E não é dizer que eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou... Não pense em fazer alguma coisa como para obter algum tipo de recompensa. Não é dessa forma. Você tem que vivenciar, você tem que sentir, você tem que ter a certeza absoluta, sem pensar em recompensa, que trabalhar no bem é o melhor momento, é a melhor maneira. E trabalhando no bem, você sempre será uma árvore boa. Você sempre dará bons frutos. Mas é importante que a gente continue estudando, é importante que a gente vigie nossos pensamentos, nossos passos. É importante que nós sejamos bons cristãos, é importante que nós sejamos verdadeiramente espíritas. Meus amigos, espero que a gente possa ter tido aqui, nesse momento, poucos momentos aqui, da facilidade no esclarecimento e que possamos ter colaborado para a edificação de todos nós. E que Jesus, assim, possa nos abençoar em mais esse estudo e que um dia possamos todos nos encontrar e lembrar o quanto éramos atrasados e quanto estaremos adiantados dentro da doutrina de Jesus. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus proteja todos nós.